a gente teve aí a justiça bloqueando contas do Corinthians por dívida com a gente de Cássio e Fagner. Trata-se aí do Carlos Leite, o Cássio que deixou o clube após 12 temporadas, né? Ficou 12 temporadas no Corinthians e a ordem ocorreu mês passado, só virou pública nesta segunda-feira após a teimosinha ferramenta do judiciário, chamada assim porque fica rodando por um mês em contas bancárias de devedores no caso, enquanto não encontrou, vai tentando encontrar valores ali, né, até completar 30 dias. A teimosinha tá pegando o Corinthians, né? Então o valor total bloqueado ainda não foi publicado. A Caixa Econômica ingressou no processo com um pedido de liminar tentando liberar quase 9 milhões bloqueados de uma conta do Corinthians junto ao banco. A Caixa também... E detalhe, a alegação da Caixa é que o bloqueio atingiu uma conta cedida fiduciariamente à Caixa e, portanto, não poderia ser alvo de constrição. A Caixa já está tentando interceder pelo Corinthians. Que vergonha. Aí eles dizem que o ativo é utilizado para pagamento do financiamento da construção da Neoquímica Arena para a Copa de 2014. Ou seja, o Corinthians já tem uma conta dele direcionada para isso na Caixa, bloquearam essa, a Caixa que também foi falar, não, aqui ninguém tasca, aqui sou eu que pego. Que loucura, mas acaba que defende o Corinthians também, né? Então o Carlos Leite foi à justiça contra o Corinthians por meio da sua empresa RC Consultoria e Assessoria Esportiva. Ele alega que firmou com o clube um instrumento de confissão de dívida para repactuar o pagamento de diversos contratos de intermediação. O contrato foi assinado às vésperas do time alvinegro trocar sua diretoria após passar por eleições. O empresário, que também representava o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto, que deixaram o clube no final do ano passado, foi procurado, mas não quis comentar. O Corinthians não respondeu. A reportagem aí deve trazer mais detalhes após alguém se manifestar. Mas contas bloqueadas, Caixa quer receber, o Carlos Leite, empresário, quer receber, Fagner, Cássio, olha, eu vou te falar, ninguém recebe do Corinthians, só pagou lá os 500 mil da multa para o Hugo Souza poder jogar, para que depois eles possam arrumar um jeito dele jogar o segundo jogo também, pelo desespero. Salvou o Corinthians, inclusive, no primeiro jogo. Agora, a questão de pagar os 800 mil euros, não 4 milhões e lá vai fumaça de reais, pelo Hugo Souza, para ter em definitivo, acho difícil, hein? Estão dizendo que pagam amanhã, com mais esse bloqueio aí, será que paga amanhã mesmo? Bem, vamos esperar para ver. O Casagrande vai falar aí. O Ale está trazendo uma informação agora aí no Nação Debate. O Casagrande acha que não. Vamos ver o que o Casagrande tem a dizer. Deixa eu só trazer uma notícia importante aqui para vocês com relação aqui à seleção brasileira. Ó, o Fabrício Bruno e o Gerson serão reservas no duelo entre Brasil e Chile, segundo o próprio Dorival, tá? A equipe que deve ir para campo, ele na coletiva confirmou isso hoje. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Seleção... Rapaz, que seleção estranha, né? Eu vou falar... Brasil, seleção brasileira, já não tá a mesma coisa faz tempo. Confronto é com o Chile, né? A dupla de atletas rubro-negros também estará à disposição do Dorival para o duelo contra o Peru, né? E contra o Chile a gente tem o Eric Pulgar atuando do lado de lá. E aí, o que você traz de novidades pra gente? Cara, então, a gente tem uma situação aí que eu acho importante falar, que eu falei aí sobre, né, você falou que ia falar sobre o Hugo Souza, então já avisei pra galera que eu vinha pra cá pra gente falar essa informação aí. Que situação é essa? Eu gostaria de ouvir de vocês. Se eu não tenho essa informação, disse que você ia trazer aqui. Sim, o Casagrande... Um jornalista, né? O Casagrande, né? O Casagrande, que inclusive foi até contra o Tite recentemente, a gente falou dele aqui, né? O Casagrande que dificilmente vai contra o Tite, foi de fato contra o Tite, e agora traz uma informação aí do goleiro Hugo, né? O goleiro que ainda pertence ao Flamengo, e o Corinthians pretende comprar o Hugo amanhã, né, Gabriel? A partir do dia 10, o Corinthians já pode exercer aí o direito de compra sobre o Hugo. Né, o Corinthians pretende fazer isso justamente para evitar ter que pagar os 500 mil reais, né, para o Flamengo, para o Hugo jogar no dia 20. Né? Mas é o seguinte, de onde vai vir esse dinheiro? É pouco,
pro mundo do futebol não é nada. O Flamengo fez é uma grande bobagem. Eu não vou nem falar que Mas o Corinthians não tá. É uma grande bobagem, mas o Corinthians não tem dinheiro para pagar nem salário, pô. Isso, vou chegar lá. Aí o pessoal vai tirar do salário do jogador. Já tá atrasado. Vai tirar do patrocinador o dinheiro. Não tem. Não tem, tá bloqueado e correndo risco de perder o principal patrocinador master. E da Bratz também já tá comprometido para pagar o Mateuzinho. Tá comprometido, vai pegar dinheiro da praça, não tem crédito. Então, o Corinthians, meu amigo, tá correndo sério risco de não ter o dinheiro, tá? E o Casagrande disse que o Hugo pode voltar pro Flamengo, se for dessa forma, e o Flamengo exigir a volta do Hugo. Que loucura que seria isso, hein, Gabriel? Lembrando. Mas quando é que seria essa volta? Não, não fala, ele não fala. Ele fala sobre... final do ano, o contrato é até o final do ano, né? O empréstimo do Hugo, né? Até o final do ano, provavelmente. Aí o Corinthians pode ter que pagar os 500 mil para ele jogar, não é isso? É isso que o Corinthians queria fugir, né? Não quer pagar mais 500, já pagou 1 milhão, né? Pagou no Campeonato Brasileiro, pagou na Copa do Brasil, então seria 1,5 milhão aí dos 3 jogos do Hugo contra o Flamengo. Então o Corinthians não quer pagar esses 500 e quer tentar levantar esses 800 mil euros aí. Agora, como vão fazer? Não sei, a gente já sabe que tá um desespero lá. O Depay foi visto comendo frango a passarinho, cachorro quente, essa madrugada. Os caras estão desesperados lá, Gabriel. Ele veio para brincar, passear, sacanear o Corinthians e nós avisamos. É mesmo? Foi visto comendo frango a passarinho, cachorro quente? Frango a passarinho, cachorro quente, madrugada, passeando por lá, que maluquice. A gente avisou, e talvez é outro que vai embora também, né? Porque também não recebe. Não, mas meu amigo, olha só, mas eu falava disso, tá? Quando você tem aí uma questão de você não pagar um jogador, tá? Quando você tem a possibilidade dele sair e ele já tá vendo as notícias aí, vão me rescindir, mas... O cara despiroca, o cara vai para. Desmotiva total. O cara desmotiva total, o cara foi para. Já foi lá. Eu não vou querer, olha só. Eu não vou querer dizer que realmente, né, ele despirocou, foi para a rua e tal. Você está trazendo essa informação. De qualquer forma, né? Isso foi comer, saiu para jantar lá, tal, o hot dog. A gente vai zoar. Nós, como flamenguistas, vamos zoar. Nós, como jornalistas flamenguistas, vamos zoar. Agora. É nada mais normal. Só que tem que ver se ele não tá já desfocado, né, meu amigo? Já tava, né, Gabriel? Já tava. Ele chega acima do peso, enfim. É um problema dos caras lá, mas o que a gente tá dizendo bastante, porque é o nosso adversário do dia 20, né? Valendo vaga numa final de Copa do Brasil, né? Podendo perder o patrocínio Master, inclusive antes da decisão. E esse monte de problema. Agora, isso preocupa, Gabriel, porque isso não entra em campo. Os caras vão entrar em campo como se fosse, de fato, o jogo da vida, e o Flamengo tem que estar extremamente atento, né, a esse Corinthians que aparentemente está totalmente aí, vamos dizer, em queda livre, né, mas a gente sabe que dentro de campo isso não vale nada, não adianta nada. É o momento dele. Vou ganhar do Flamengo para tentar reverter pelo menos o momento, o moral desportivo, né? Porque realmente financeiro, os caras estão numa crise absurda e cada dia pior, hein? Situação terrível deles, né, cara? Situação terrível deles. A gente sabe que o Corinthians, né, vai ter problemas seríssimos para pagar esse elenco, né? Para resolver essa situação toda de salário, a fuga. E vou falar mais ali, até mesmo a fuga do rebaixamento fica complicada, tá? Fica, tá comprometido. A chance, inclusive, claro, você vê, ele ganha um outro jogo, ele sai, mas assim que perde, ele cai de novo, né? Perdeu o clássico pro São Paulo, já volta ali para a zona do rebaixamento. É impressionante. Assim como porque você tem que motivar o elenco para fugir do rebaixamento, né? Acabou a farra, mandaram aí. Quando você não tem dinheiro para pagar os caras, para que eles evitem o seu rebaixamento, você está no buraco, meu irmão. Você está no buraco. Essa semifinal da Copa do Brasil aí nada mais é do que uma distração. Exatamente, assim como a semifinal da Sul-Americana, onde eles estão lá também, né? Se eles ficarem focados nisso, vai acabar caindo mesmo para a segunda divisão, que já está bem provável que aconteça, inclusive. Olha, e falando em Copa do Brasil ainda, tá, Gabriel? O processo de Vasco e Corinthians, tá?
os processos, no caso, serão julgados já na sexta-feira. Eu passei isso pra galera, Então, o que quer dizer isso? O Flamengo não tem que ter pena nenhuma, já perdeu praticamente o Mateuzinho, não vai receber. Agora, se tiver cláusula que pode pegar o Hugo de volta, como diz o Casagrande, o Flamengo não deveria pensar duas vezes, tá? Não, mas o Flamengo não vai pensar duas vezes, até porque é o seguinte, o Flamengo entende, Ale, eu falei isso lá no canal, que pode ganhar muito mais na venda do Hugo Souza. Muito mais. Tem clubes da Europa interessados e do Brasil interessados querendo pagar mais, tá? Exato. Agora, se o Corinthians efetua esse pagamento no dia 10 de 800 mil euros, ele vende na próxima temporada ou na outra o Hugo aí por 10 milhões de euros. E aí? Como é que fica a situação, né? Mais uma bobagem, né? De uma diretoria que perde aí a venda do Wesley como a maior venda da história do futebol. Vai falar sobre isso, tá? Eu deixei essa informação para cá. Wesley e Fabrício Bruno. Isso. Tá? Vamos lá. Agora eu preciso que você me fale aí o que o Casagrande falou exatamente para eu entender. Não, ele disse exatamente isso. Ele foi sucinto. Ele disse que tem uma cláusula no contrato do Hugo, né, em que o Flamengo pode sim pedir o jogador de volta, caso o Corinthians não efetue o pagamento. Mas isso é meio que óbvio, né, Gabriel? Mas não efetue o pagamento até quando? Não, a partir do dia 10 ele já pode comprar. O Hugo é até o final do ano, é o empréstimo. Ele teria esse tempo todo, obviamente, para contratar. Eu acho muito difícil que o Hugo volte, Gabriel, porque o Corinthians vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro em algum lugar, apesar... Não, eles vão tentar arrumar correndo um outro patrocinador, né? Até para fugir já do 500 mil no próprio dia 20, né? Então esse depoimento aí do Casagrande é que o Corinthians não tá difícil conseguir o dinheiro, né? Porque não tem crédito na praça, eu repito, o dinheiro bloqueado, patrocínio correndo risco de cair, outro já não tem dinheiro também, né? Enfim, tá cada vez mais complicado, mas eles sabem que uma compra do Hugo agora, além de evitar ter que pagar 500 mil, eles vão vender o Hugo aí, vai ter um lucro desportivo gigante, né? Porque vai pegar o Hugo num preço muito baixo. Já né? sabe que tem clubes interessados. 800 mil euros pro futebol, Gabriel. Vende por 5 fácil, rápido. Eles sabem que tem os clubes interessados. Tá? E eu soube que até o Red Bull Bragantino está interessado, tá? Essa informação é boa. É nova, ninguém sabe. Nova, Red Bull Bragantino, Red Bull Bragantino e mais 2 clubes da Série A estão interessados no Hugo e tem 2 ou 3 clubes de fora interessados no Hugo. O clube de Portugal, inclusive, que viu o Hugo jogar lá, tem clubes interessados que pagam fácil 3, 4 milhões de euros. Paga. Ele foi muito bem no Chaves, apesar do rebaixamento do time português, né? O Hugo foi o principal jogador ali, ou um dos, né? Do time do Chaves, que, repito, apesar da queda para a segunda divisão portuguesa, o Hugo fez uma grande temporada lá, né? Tanto que chega no Corinthians também. Aquela coisa, falhou feio contra o Juventude, dá aquelas pipocadas de vez em quando, mas bolas difíceis é com ele mesmo. Os caras estão encantados, virou quase ídolo lá. Gabriel, foram 2 disputas de pênalti. Numa ele pegou duas e na outra ele pegou 3 seguidas. Então, só o que o Hugo classificou o Corinthians já, essa premiação em dinheiro já paga o próprio Hugo, né? O Flamengo vacilou demais, 800 mil euros num goleiro do nível do Hugo, é um absurdo. O Fabrício Bruno, tá? E o Wesley, Fabrício Bruno e o Wesley ainda devem ser negociados no final do ano, tá? O empresário um dos empresários do Wesley, o Marcos Marinho, tá buscando aí, né, novas propostas. Ele já disse que tem outros clubes interessados aí na contratação do Wesley, tá? Ele não falou quais, mas que o Flamengo deve receber aí, então, uma proposta interessante aí, uma nova proposta interessante pelo lateral direito Wesley, tá? Então, o lateral direito Wesley, que quase saiu por milhões, assim, com a maior venda de lateral da história do Brasil, não aconteceu, o Flamengo acabou vacilando, mas pode ainda sair por um valor altíssimo o Wesley e o Fabrício Bruno também. Tá? Uma última chance aí, porque ele está chegando numa idade que não vende mais. 30 anos, né? O Fabrício está quase com os 30, fica difícil espaço então vai ser a última oportunidade. O Flamengo deve negociar, aproveitar que ele foi convocado de novo. O Flamengo deve negociar o Wesley e Fabrício Bruno no final do ano. Possibilidade real, tá, Alê? Então, o Flamengo avaliando aí propostas e o staff dos jogadores aí também trazendo novidades aí para a diretoria do Flamengo. E no final do ano, o Flamengo deve decidir, então, a possível venda de Wesley e Fabrício Bruno. Não saiu da pauta as vendas de Wesley e Fabrício Bruno, tá? E nem deve, né, Gabriel? Teve um vacilo, né? Os atrasos de documentação. Seria uma venda sensacional
para Atalanta, tomara que consigam. Na mesma época, o empresário do Wesley já foi para a Europa, continuou por lá, tentando negociar ainda o Wesley. Então, conforme você traz agora aqui para a gente a informação, é possível que aconteça até o fim da temporada. Com relação ao Fabrício Bruno, mesma coisa, o Flamengo tem que vender, no caso, um jogador que o Flamengo paga 15 mil reais e vai vender por 15 milhões de euros, né? Demorou para efetuar essa operação, inclusive, também por demora e desorganização de um departamento de futebol extremamente amador. Tomara que consiga, como você muito bem disse, já aproxima dos 30 anos, fica muito difícil um jogador dessa idade depois ir para o mercado europeu no valor desse, na faixa dos 13 a 15 milhões de euros, né? Mas são jogadores que o Flamengo precisa sim fazer caixa, né? E inclusive eram vendas que já estavam programadas, né? Como a gente sabe.